vida, para a sua família, para você que está nos ouvindo em casa ou em qualquer outro lugar. Deus também igualmente o abençoe. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 26, Evangelho de Jesus segundo o relato, a narrativa de Mateus, evangelista Mateus, capítulo 26. Quero ler com vocês do verso 36 ao 46. Nós estamos iniciando a semana da Páscoa. Hoje, tradicionalmente, de acordo com a tradição cristã, domingo de Ramos, aquele domingo em que no passado Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, e o povo da cidade o aclama, dizendo Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Hosana, uma palavra hebraica que significa salva-nos já. Eles estavam dizendo, salva-nos agora, Senhor. Por isso que estão dizendo Hosana, salva-nos agora. E Jesus entra triunfantemente, tanto que a expressão usada é essa, a entrada triunfal de Jesus. Só que Jesus entra, o povo o aclama, e no decorrer da semana o cenário muda. Na sexta-feira daquela semana, Jesus sofre, apaixonadamente sofre, sente angústia do cálice amargo que deveria beber, simbolizado não só por um cálice de verdade, lá no Getsemane, mas o cálice amargo da dor do Calvário. E eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre essa paixão de Jesus. Nós estamos entrando em mais uma semana do ano, mas é uma semana que nos chama a refletir sobre o que de fato a Páscoa é como consequência para nós, porque antes de celebrarmos a Páscoa, há um evento muito sério, muito grave, que é o sofrimento do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador. E o que é que isso aponta para a gente? Quais os ensinos que nós vamos tirar nessa manhã sobre isso? É isso que o texto vai nos mostrar. Vamos ler de forma alternada, Mateus 26, do verso 36 ao 46, nos diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Vamos ver juntos o verso 46? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez.
Obrigado, Senhor, porque pudemos ler esse trecho tão precioso da Tua Palavra e sabemos que enquanto lemos, o Espírito do Senhor, que habita no coração dos Teus filhos, dos Teus eleitos, Ele trabalha, Ele coopera para que nós possamos ser por Ti mesmo ensinados. Usa apenas o Teu servo, que é frágil, pecador, limitado, usa-o para expor esse texto, porque seja o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, nos conduzindo a aprendermos um pouquinho mais do muito que o Senhor pode nos ensinar e nos trazer sobre o Seu conhecimento. Nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. E amém. Podem sentar, queridos. Mantenha, por gentileza, a sua Bíblia aberta no texto sagrado. Meus irmãos, nós acabamos de ler juntos uma das passagens mais profundas e comoventes do Evangelho. E esse texto que acabamos de ler, ele chama você e eu a refletirmos sobre a angústia do Getsêmani, a angústia que Jesus enfrentou poucas horas antes de ir até o madeiro, de ir ao Calvário. Sofrer a mais lacerante dor que um ser humano, ou que um ser, ou qualquer outro ente já tenha experimentado em todo o universo, não só confinado à realidade humana no planeta Terra. Ninguém experimentou a dor que Jesus experimentou. Em sua hora mais sombria, nesse momento, lá no monte do Getsêmani, Jesus, ele nos ensina sobre o que é ser de fato submisso, o que é de fato ser obediente, o que é de fato entender o propósito de Deus para a nossa vida, e ele entendeu isso para a sua vida. E ele em nenhum momento deixou de lado a sua missão, mas ele cumpriu a vontade de seu Pai. Portanto, à luz desse texto e do seu contexto, nós devemos considerar uma verdade que transcende o tempo. E essa verdade é sobre a paixão de Cristo. Essa paixão de Cristo, que é um exemplo incomparável de amor, de sacrifício e de obediência. A grande questão é que estamos a poucos dias de celebrarmos o domingo de Páscoa. E é normal a sociedade se mobilizar para comprar chocolates, ovos de Páscoa, elementos para uma ceia de Páscoa, onde haja, principalmente, segundo a tradição cristã, o consumo de carne branca, de peixe, de pescados, de um bacalhau, por que não? Tão gostoso, delicioso, problema algum. A questão é que muitas vezes estamos envolvidos com esses preparativos, estamos envolvidos com essas questões que envolvem uma tradição gourmet, uma tradição culinária. E claro, queremos fazer isso para termos a nossa família junto da gente, nos alegrarmos. Mas a grande questão é que muitas vezes nós fazemos isso e não estamos pontuando e nos lembrando. Na semana que agora se inaugura, no dia de hoje, neste domingo, Semana da Paixão, Semana de Ramos, nós não nos damos conta que o nosso amado Senhor e Salvador, ele entrou numa semana que era fundamental no cumprimento da sua missão, e uma semana custosa, uma semana de expectativas em relação ao desenrolar da mesma e que culminaria com a sua morte. E nós sabemos que Jesus, ele é homem e ele é Deus. Ele não é apenas uma parte divina e uma parte humana, ele é totalmente, integralmente homem e é integralmente Deus. E como Deus, sendo filho do próprio Deus, ele sabia do peso que lhe aguardava. Aquela saudação do povo
que o recebe com palmas, com mantos, jogando seus mantos na estrada enquanto ele passava, aquelas pessoas que o reverenciavam e que diziam: Jesus, salva-nos agora, Hosana, seja bendito aquele que vem em nome do Senhor, e aclamavam como campeão, aquele que iria colocar fim àquela situação em que o povo estava subjugado ao Império Romano, aquele que viria como um libertador nacional, um libertador político. A intencionalidade daquela gente estava num Cristo libertador da opressão socioeconômica e religiosa que estava impingida sobre a nação de Israel. Mas Jesus sabia que aqueles que estavam dizendo: "Você é o cara", em outras palavras, no contexto nosso mais coloquial, "Você é o cara, você vai nos tirar dessa situação", seriam essas mesmas pessoas que iriam objetar a Jesus, queriam, sem medir esforços, declará-lo culpado, um criminoso. Eu estive orando durante esses dias, ao preparar esse sermão, pensando, e aí vem o ponto da nossa reflexão, sobre o perigo de agirmos, pensarmos da mesma forma como pensaram aquelas pessoas que batiam palmas e aclamavam ao Filho de Deus como aquele que iria resolver os seus problemas, que depois se tornaram seus algozes. Eu fiquei pensando sobre a possibilidade, o risco de nós cairmos nessa mesma esparrela, nessa mesma armadilha, porque eu e você não somos tão diferentes daquele público do passado. Deixa eu lembrar vocês em alto e bom som uma coisa nessa manhã. Deixa eu lembrar você que está em casa ou em qualquer outro lugar nos assistindo. O que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário a pagar o preço com sua própria vida não foi a ação deliberada dos romanos de se livrar de um problema, de um homem que estava colocando de ponta cabeça todo o Império Romano com suas pregações e com seus ensinos. Também não foram os judeus que queriam se livrar de um problema que estava indo na contramão de todos os ensinamentos, de toda a tradição judaica, mosaica, concentrada nas cerimônias do Antigo Testamento, que agora começam a ser substituídas e ter uma valoração, um valor destacado e distinto por causa do ensino que Jesus agora ensina sobre essas coisas. Não, o que levou Jesus ao Calvário foram os pecados daquela gente e foram os nossos pecados. Você e eu somos pecadores por natureza. Você e eu temos um coração que, segundo o autor do livro de Provérbios, o nosso coração se inclina naturalmente para aquilo que é mal. A diferença é que quando a graça de Deus ela inunda o coração do homem, quando a graça de Deus ela traz a certeza ao coração do homem que Deus é aquele que tem o poder para realizar transformação, para mudar o caráter, para aperfeiçoar a vida, trazer uma vida nova e uma vida abundante, como Jesus falou. Essa vida, ela muda de perspectiva. Mas nós não estamos livres. Como aqueles discípulos de Jesus estão aqui mostrados no texto, agiram o abandonando. Porque muitas vezes nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor nos tem ensinado. E o que Ele nos ensina nesse texto? À luz desse texto, a gente tem que considerar uma verdade que transcende o tempo. Porque a paixão de Cristo é esse exemplo incomparável de amor, de sacrifício, de obediência. Por isso, nessa manhã, eu quero trazer a vocês esse tema como reflexão. Uma paixão incomparável. Uma paixão incomparável. E o texto nos mostra que nós somos ensinados a compreendermos essa paixão que não tem nenhum tipo de comparação em qualquer estágio da vida humana, porque nós somos ensinados sobre a sua submissão. Jesus nos ensina que ele sofreu. A palavra paixão vem do grego pathos,
que significa adoecimento, aquele que adoece. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que está adoecida. É uma pessoa que está com seu coração e com seu corpo machucado. Jesus estava adoecido, estava sentindo um sentimento de profunda angústia, não por si só, mas por o que ele teria que passar em função dos seus e meus pecados. E o texto nos mostra nessa primeira parte que nós vemos uma profunda angústia de Jesus. E por isso ele busca a presença do Pai com uma intensidade sem limites. É isso que o texto mostra. Em Mateus 26, voltando ao texto, verso 36 ao 38, eu gostaria de ler na minha versão, diz que Jesus foi a um lugar, e esse lugar se chamava Getsemane, e ele chama os seus discípulos e diz assim para eles: olha, sentem-se aqui comigo enquanto eu vou ali orar. Vocês percebem? Jesus está chamando os seus discípulos para estar com ele, porque ele, na sua humanidade, precisava de consolo, precisava de amigos, precisava de gente que compartilhasse aquele momento que era o momento mais angustiante de toda a história da humanidade. E o texto declara que, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começa a entristecer-se e angustiar-se. Ele começa a ficar com a alma mexida. Então ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui comigo, se sentem comigo, vigiem comigo, diz o texto. E por que Jesus está dizendo isso para eles? Porque Jesus sabia do peso do cálice que ele estava prestes a beber. E este cálice não era um cálice apenas no sentido real, era um cálice figurado da amargura, o cálice amargo do sofrimento que ele deveria que passar por conta do amargor dos pecados do mundo, por causa do sofrimento que ele teria que viver. E nesse momento Jesus vai nos ensinar que a verdadeira paixão, ela não ocorre com a ausência de dor. O que promove essa paixão é a dor. Mas ele diz que é uma entrega à vontade de Deus, a vontade de Deus acima de tudo. Não é simplesmente a ausência da dor, mas a entrega à vontade de Deus acima de qualquer coisa. Tanto que lá em Filipenses 2,8, olha o que o apóstolo Paulo declara. Paulo diz assim, que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por amor a você, ele escolheu os cravos. Ele decidiu tomar esse cálice amargo, para que você pudesse tomar um cálice doce, para que você pudesse hoje, na semana que antecede o domingo de Páscoa, entrar nessa semana glorificando, adorando, exaltando o seu nome com leveza no coração, porque o Evangelho da graça de Jesus traz isso. Esse Evangelho é libertador. Nós não carregamos mais o fardo do pecado, nós já não bebemos e não podemos beber um cálice amargo de pecado, porque Jesus fez isso por você, Jesus fez isso por nós, acabou. Mas ele teve que pagar o preço. Isso mostra para a gente aqui que somos ensinados sobre a sua submissão. Submissão é a palavra-chave. Mas nós precisamos aprender a reproduzir o caráter do nosso mestre, porque se você é nascido em Jesus Cristo, se você tornou-se um filho de Deus em Jesus, porque fomos adotados, diz as Escrituras, por meio do sacrifício da vida entregue pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. Por meio do seu sofrimento, nós fomos libertos dos nossos sofrimentos. Se isso de fato faz todo sentido para a sua vida, nós precisamos viver de forma coerente. Charles Spurgeon, ele diz que nenhuma dor se compara a essa dor, pois não há maior amor do que este amor, o amor de Cristo que se entregou completamente por você e por mim na cruz do Calvário. A grande pergunta e a grande questão para a nossa reflexão que eu faço a você nessa manhã é: na sua vida,
Você tem buscado submeter-se à vontade de Deus, mesmo nos momentos de mais profunda angústia que você tem vivido? Nos momentos em que a dor parece comprimir a sua alma, nos momentos em que você está diante dos grandes desafios, isso traz profundo incômodo ao seu coração. Parece que você vai perder o fôlego ou o chão. A grande questão é: você tem buscado submeter-se à vontade de Deus, como Jesus o fez? Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Caso não o seja, seja feita a tua vontade. Sabe qual é a maior finalidade de um discípulo de Jesus? Isso é ensino básico de escola bíblica dominical. É o discípulo se parecer com seu mestre. E se nós queremos nos parecer com Jesus, nós precisamos reproduzir o caráter de Jesus. Jesus se submeteu. E quando ele mostrou isso lá no Getsemane, ele está dizendo para você essa manhã: se eu conseguir, com a minha humanidade, você pode conseguir também. Mas não para por aí. Há um segundo aspecto que nós podemos aprender sobre essa paixão incomparável de Jesus. Olha comigo o versículo 40 e 41. Diz na minha versão aqui que então Jesus volta-se para os discípulos e aí pegou eles dormindo, né? Imagina essa cena. Nosso Senhor e Salvador angustiado, preocupado ali, passando aquele momento de aflição, porque ele era homem, sabia o que lhe aguardava, sabia que seria um momento de extrema dor. Ele até transpirou, ele suou sangue, tal foi o índice de sofrimento, e isso já foi provado biologicamente, através da ciência, que isso é possível, se o ser humano entrar num estado drástico de sofrimento. E o texto fala para a gente que ele pegou aqueles amigos, discípulos dormindo, e ele disse para Pedro: mas rapaz, nem assim você pudesse vigiar uma horinha comigo? E aí ele declarou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que o texto está mostrando para a gente aqui? Que ao ver Jesus pedindo aos discípulos que vigiassem, nós testemunhamos de fato um momento da fragilidade humana e a necessidade de vigilância espiritual. Por isso que Jesus volta de sua oração e os encontra dormindo. E aqui Jesus está lembrando a você e a mim da necessidade de estarmos com a nossa vida de oração em dia, de estarmos espiritualmente vigilantes e em constante oração. Por quê? Porque a oração é o sustento que fortalece a tua vida, a minha vida nos tempos de provação. Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16, verso 13, ele nos encoraja dizendo o seguinte: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Se de fato nós queremos estar fortalecidos para suportar o dia da adversidade e sofrermos os sofrimentos do nosso Senhor, nós estamos aprendendo nesse texto que diante da fraqueza humana, a vigilância ela é necessária. Nós não podemos apenas orar, nós precisamos vigiar, tanto que há um texto da Bíblia que Jesus não está dizendo orai e vigiai, ele diz vigiai em primeiro lugar e orai. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Eu não posso alterar a ordem, não posso dizer primeiro orar e vigiar em vez de vigiar e orar? Não, existe uma lógica. A vigilância demanda o nosso estado de atenção sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta, as coisas que estão diante de nós, as coisas que interferem na nossa própria vida, no curso da nossa história. Então existe uma lógica. Eu não posso entrar em oração
sem que eu esteja atento às coisas que estão acontecendo na minha vida e ao redor da vida de outras pessoas para ajudá-las. Eu preciso observar, entender os movimentos, a dinâmica do mundo, para poder levar a Deus em oração todas essas coisas. Por isso Jesus diz, orem, mas em primeiro lugar, vigiem. Por isso ele diz, vigiai e orai. A pergunta que eu faço a você agora é, como cristão, como você realmente tem sido vigilante em sua vida de oração? Como você tem buscado a Deus? Você tem adormecido a sua fé? Você tem adormecido as coisas que dizem respeito ao seu chamado? Você está dormindo em relação aos dons que o Senhor te concedeu, aos talentos que o Senhor te concedeu para cooperar com Ele na sua obra? Porque é importante que a gente reflita, será que eu tenho sido encontrado adormecido diante das minhas responsabilidades espirituais? Jesus encontrou os seus discípulos dormindo, e ele precisava de gente com ele, para fortalecê-lo, para fazer parte daquele momento, ele precisava dividir isso. Muitas vezes temos gente ao nosso redor que está sofrendo, está passando por situações complexas, difíceis, e nós não estamos atentos a isso. Eu e você precisamos estar atentos para sermos gente que está ao lado do outro, para cooperar com o outro, para caminhar com o outro, para cuidar do outro, para ser alento, para ser alívio da carga do seu irmão. Isso demanda essa nossa vigilância. Mas em último lugar, diante do cálice amargo, o qual Jesus está para tomar, está para beber, a palavra de Deus nos ensina que somos chamados a tomar uma decisão de amor sacrificial. Amor sacrificial. Veja o que diz o texto aqui no verso 42 desse capítulo 26. Jesus ora e diz o seguinte: meu Pai, se este cálice não pode ser passado de mim sem eu beber, faça a tua vontade. E essa declaração, irmãos, é a expressão máxima para a gente nessa manhã de um amor sacrificial. Jesus nos mostra que a verdadeira paixão é disposta a enfrentar o custo do amor em obediência à vontade de Deus. Parece que João, discípulo amado de Jesus, aquele que no retrato da Santa Ceia estava com sua cabecinha reclinada ali no seu peito, lembra de João? João aprendeu isso, João ensinou isso, porque lá no Evangelho que ele escreve, no capítulo 15, no verso 13, olha o que ele declara, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Os amigos de Jesus não estavam vigiando com ele, os discípulos aos quais ele pediu que o fizessem. Mas Jesus não disse assim: ah é? Vocês não foram capazes de vigiar comigo? Se lasquem, estou nem aí. Eu vou entregar minha vida para um grupo seleto, vocês não fazem parte. Jesus não fez isso. Ele entregou a sua vida por eles também. E ele os amou até o fim. Isso nos ensina, irmãos, que a grandeza do amor de Cristo nos leva a produzir um amor em que nós estejamos dispostos a beber esse cálice amargo, mas sabendo que, quando estamos dispostos a dar a vida pelos nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, estarmos velando em oração por eles, existe um cálice muito superior ao cálice amargo. Existe um cálice chamado cálice da graça de Deus. Esse cálice da graça de Deus, eu e você, segundo o Evangelho nos relata, podemos provar todos os dias. Quando nos levantamos pela manhã e o nosso primeiro exercício de vida é buscarmos a face do Senhor, é lermos a sua palavra, é fazermos a nossa oração de comunhão com Ele, estarmos dispostos a nos lançarmos numa santa jornada no dia que Ele nos oferece e dizer a Ele: Senhor, usa-me como Tu quiseres. Aconteça o que acontecer, venha eu passar pelo que tiver de passar, faça-se a Tua vontade, mas eu sei que o cálice da Tua graça está disponível para mim, pela vida de Jesus na minha vida, é a vida do Mestre na minha vida.
João Calvino certa vez declarou: aconteça o que acontecer, experimentemos sempre a mão de Deus, que nos abençoa dioturnamente com benignidade e bondade. Meus irmãos, em momentos de angústia, assim como Jesus, sejamos submissos ao Pai, mantenhamos vigília em nossas caminhadas espirituais, tomemos ações movidas pelo amor sacrificial que transforma vidas, que alcança corações, que transforma aquele coração abatido num coração agora cheio do encorajamento da graça de Deus. Mas a grande questão para nós nessa manhã é: qual é o cálice de Deus que está te chamando a aceitar a sua vida hoje? Qual é o cálice que está diante de você? Diante das situações que você tem vivido e que te chamam e te desafiam a mostrar a sua vigilância no Senhor. Será que você está disposto a dizer, como Jesus disse: Senhor, faça na minha vida a tua vontade? Do jeito que o Senhor quiser, mesmo que isso traga consequências dolorosas. Dolorosas. Faça-se a tua vontade. Eu concluo dizendo para você que esse texto nos ensina sobre uma paixão incomparável, a paixão de Jesus. Mas nós precisamos reproduzir essa paixão, ou honrar essa paixão de Jesus. Sermos gratos pelo que Ele fez lá na cruz do Calvário e por toda a sua obra, que Ele ainda aplica hoje à nossa vida, pelo Espírito Santo, de nos santificar, porque Ele não desistiu de você. Ele ama você e Ele trará todos os dias recursos pela sua santa palavra, para que você, alimentando-se dela, para que você, vivendo o que ela te ensina a viver, você possa viver a vida, mesmo diante das mais complicadas situações, você possa estar preparado para honrar essa paixão do Senhor Jesus. Então aprenda a ser submisso à vontade de Deus, aprenda a ser vigilante sobre a vontade de Deus e aprenda a expressar um amor sacrificial. Amor sem sacrifício não é amor. Vamos orar?